Bem, pessoal, como eu tinha prometido fazer um novo vídeo aí acerca dos testes dos sensores da Brastemp, no caso aqui da minha Brastemp PRU 49B, eu vou fazer esse teste hoje que eu estava viajando e estou chegando agora e vou fazer aqui alguns testes com os sensores e vou aproveitar e vou testar o fusível térmico e ao mesmo tempo, como eles estão ligados em série, a resistência do degelo. Então, de uma vez só você testa a resistência está boa e o fusível térmico, né? Mas antes disso, eu vou mostrar aqui a placa do meu módulo de potência que queimou, que foi onde tudo começou. Meus problemas começaram aqui, com essa placa do módulo de potência que queimou. Eu chamei o técnico, ele veio, identificou que estava queimado, ele só fez olhar isso aqui, eu acho que são uns diodos aqui. Ver que está a parte meio preta aqui, que eu acho que realmente queimou em função de uma variação de tensão. Bom, aí ele trocou essa placa, colocou uma placa nova, a geladeira voltou a funcionar, né? Sem isso aqui, com essa placa danificada, a geladeira nem sequer liga, né? Ela fica totalmente desligada. Então voltou a funcionar normalmente por 5 dias e começou a não mais gelar a parte de baixo, vai perdendo a eficiência, a parte de baixo começa a não resfriar e depois chega no congelador, né? Foi diagnosticado agora, depois de eu fazer um bocado de pesquisa na internet e procurando, eu chamei o técnico, o cara não veio, enfim, eu tive que desenrolar, botar meus conhecimentos de escola técnica aí para relembrar meus conhecimentos de escola técnica e tentar resolver o problema, né? E gerou o bloqueio de gelo, ou seja, eu acredito que depois dessa oscilação da tensão, um pico de tensão aí, danificou a placa e deve ter queimado o fusível térmico, né? Então hoje eu vou apresentar esses testes aí para que o pessoal não troque os sensores e o fusível térmico sem ser esse o problema. Melhor testar para ter a convicção do que é isso do que ficar na tentativa e erro, né? Senão você vai ficar fazendo o que alguns técnicos fazem, os técnicos meio que no estilo trocador de peças, vai trocando até achar o defeito, né? O melhor é a gente diagnosticar o defeito de forma precisa, né? Eu também fiquei na dúvida se era o fusível térmico e não era, ou era os sensores, papapá. O cara não, trocou o fusível térmico, não era. E, enfim, eu teve também a questão do problema que eu fiquei sem a informação precisa a respeito do fusível térmico, se ele tinha que dar continuidade e tal. Mas aí depois de uma pesquisa, uns 15 dias pesquisando na internet, achando o boletim técnico da Brastemp, eu verifiquei que realmente tinha que dar continuidade. Foi aquele vídeo que eu fiz anterior para provar isso aí. Bom, enfim, eu vou fazer os testes dos sensores. Aí fui fazer os testes dos sensores e verifiquei que realmente os sensores estavam bons, né? Tudo indicava que as medições deles estavam boas. Então, tudo indicava que era o fusível térmico, né? Então, vamos fazer as medições de forma prática aí. Pessoal, antes de fazer a medição, eu queria que vocês vissem aqui o manual dessa placa que o técnico colocou na minha geladeira, né? Eu coloquei essa placa do fabricante CP. Deixa eu olhar aqui, deixa eu colocar aqui. CP Placas Eletrônicas. Lá no site vocês vão e baixam, faz o download do formulário do esquema da sua geladeira, né? Esse aqui é o modelo, deixa eu olhar aqui, é o BRM35, que é compatível com a minha geladeira Brastemp, né? E tá aqui uma coisa que o pessoal, todo mundo já conhece aí, ele dá a faixa de resistência ômica que os sensores devem apresentar a 25 graus Celsius, né? Então, como eu desliguei a geladeira já faz um tempo, ela está teoricamente a temperatura ambiente de 25 graus, né? Portanto, deve dar uma resistência em torno de 2,7 K, né? Então, estou só mostrando por curiosidade aqui, pessoal, por que aquele sensor é o sensor de 2,7 K. Os dois são iguais, tanto de degelo quanto o de sensor de temperatura, né? O de degelo, só para lembrar, é aquele que fica em cima da tubulação e agora eu esqueci o nome aqui, cara, do evaporador, né? E o sensor de temperatura é aquele que fica mais na parte em cima do
do congelador, né? Outra coisa interessante que o pessoal fala muito, e sim, tem um teste da resistência também, que é interessante, que a gente vai fazer hoje, né? Ele está falando aqui que a resistência deve dar em torno, a resistência de degelo, ela deve estar em torno aqui, se vocês olharem, tá em torno de 210 a 290 ohms, que a gente vai ver isso também no teste. A gente vai testar a resistência e ao mesmo tempo o fusível térmico, né? E outra coisa, a gente vai fazer isso sem precisar, de forma bem prática, sem precisar desmontar o congelador, né? Tirar aquelas partes, parafusos, aqueles acessórios tudinho e tirar aquela tampa lá de trás. A gente vai fazer isso pelo chicote que desce lá atrás da geladeira, atrás do gabinete, né? Só pegando lá no chicote, não vai precisar cortar nada, nem desmontar. Deu problema na sua geladeira, eu aconselho fazer isso. Vai lá, tira a tampinha, desmonta o módulo, desencaixa o chicote e com um multímetrozinho, só com uma medida de resistência ou uma medida de continuidade, você consegue fazer esses 3 testes importantes aí, né? Os 2 sensores e, aliás, né, os 2 sensores, a resistência de degelo e o fusível térmico. Ao mesmo tempo você faz esses testes aí e já dá um diagnóstico bem preciso, aí pelo menos vai ter uma noção melhor. Aquele multímetrozinho, você utiliza um multímetro daquele amarelinho de R$20 e com essas 2 medidas aí você consegue desenrolar. Ele mostra aqui também o chicote, bem onde encaixa aqui o chicote, identifica isso aqui. Se você também você pode verificar também se atrás da sua geladeira tem um esquema elétrico que explica toda a fiação. Aqui nessa parte aqui eu achei interessante, que é aquela parte do defeito, causa, as prováveis defeitos, causas, prováveis causas e a solução. E como eu já estava sabendo que o defeito era o bloqueio de gelo, né? O famoso bloqueio de gelo. Veja aqui que para o bloqueio de gelo ele coloca aqui umas 5, 6 causas para esse defeito. Bloqueio de gelo do evaporador, né? Tá bloqueando. Eu sabia que ela estava bloqueando porque ela funcionava normal 5 dias e quando estava no 5º dia começava a dar problema, né? Que era exatamente o período que ela durava, ela gastava em torno de 5 dias para congelar totalmente o evaporador e a central, né, o módulo começar a bloquear. Então, aquilo que o pessoal fala aí, troca o fusível térmico, é o provável defeito, e ele apresenta aqui como a primeira causa possível, e de fato foi o que aconteceu com a minha geladeira, né? E lá em quarto, aí terceiro lugar vem aqui, a resistência de degelo, pode ter queimada, que a gente vai testar. E depois sensor de degelo, né? É a quinta possibilidade aqui que ele coloca, né? Ele nem cita aqui o sensor de temperatura, cita sim o sensor de degelo, né? Mas a primeira causa aqui que ele coloca é fusível térmico. Coloquei isso aqui só por curiosidade. Vamos ao que interessa.